Joguem mais, divide para mim com o Everton Guimarães, esse caríssimo companheiro de labuta. Dudu, meu chuchu! Ô Everton, presta atenção, meu caro. Ainda há pouco eu dizia que além de dar as notícias, a gente está aqui para cobrar quando a UPA não funciona, certo? Sim. Agora, a gente está aqui também para mostrar notícia boa. Repara comigo essas imagens que estão circulando nas redes sociais que chegaram para mim. Motorista da empresa Coordenadas, o Clebes Gomes da Silva, que faz a linha 6270 Vale das Acácias, região do bairro Veneza para Belô, percebeu uma passageira com limitações de mobilidade, parou o ônibus, desceu, pediu licença para os usuários e foi lá buscá-la. Ele está de parabéns ou não está? Ele está de parabéns. Gentileza gera gentileza, um ato muito bonito. E ele precisa fazer uma visita para nós aqui para a gente mostrar o rosto dele de perto e parabenizá-lo aqui no estúdio, Dudu. Eu acho esse tipo de atitude aí coisa linda demais, coisa linda. Ô Fabrício, você tem um aleluia para rodar pro Clebes aí, por favor? Que é disso nós precisamos, gente. Nós precisamos de um mundo de paz, de atenção, de carinho. Isto! Agora, Everton. Oi, Du! Entre as coisas que chateiam quando você está no avião, o pum dos outros é duro, hein? Não, o pum não tem problema. Espirrou perto de mim, eu tô correndo léguas. Toca a bola aí que o Galo tá fazendo raiva. Até amanhã. Tá demais, tá demais. Pô, gente, ó, eu não quero nem perder tempo saudando boa tarde. Então, já vamos mostrar aí um pouco do que aconteceu ontem. O Atlético está morrendo aos poucos vendendo saúde. Veja aí. Do primeiro ao último minuto, o duelo entre Atléticos na Libertadores foi marcado por emoções. Bento brilhou com menos de um minuto neste arremate de Paulinho. O Furacão deu troco, Rômulo divide com o goleiro e caprichosamente a bola não entra. O Atlético Paranaense tem Vitor Roque, que faz este golaço aos 6 minutos de jogo. Ele vai para cima dos marcadores e com tranquilidade... Espera aí, melhor o próprio atacante descrever esta pintura. Vi um espaço ali no meio, o Rômulo estava com a bola na beirada. Aí quando eu recebi, eu dei uma olhadinha para trás. Vi que o zagueiro estava chegando, então tirei ali com a esquerda. Fiquei cara a cara com o Dodô, fingi que ia chutar, levei um pouco mais, chutei cruzado e só saí para o abraço da torcida, da galera. Teve polêmica também, aos 27 minutos, Terans cobra escanteio e a bola toca na mão de Paulinho. Depois de 7 minutos de análise do VAR, o pênalti foi marcado. Antes de começar as competições, a gente tem que receber todos os regulamentos. Eu não consigo entender se eles são da mesma escola, se eles são estudados para seguir o mesmo critério e para um jogo eles usam uma decisão, para outro outra. O Paulinho estava muito em cima, eu falei para o árbitro, eu vim conversar com o quarto árbitro aqui, falei, professor, na regra, fala que se estiver muito próximo, não é intencional, então não é pênalti. E o quarto árbitro falou para mim, Hulk, exatamente, não foi pênalti, mas vai ter que chamar porque a decisão é do árbitro. Então só o árbitro que viu o pênalti, só o árbitro que viu. Terans bateu com tranquilidade e ampliou para o Furacão, 2-0 na Baixada. O Galo não se entrega, mas enfrenta um gigante no gol. São Bento, mais uma vez bloqueia o chute de Paulinho. Desta vez ele salva o chute de Batalha. Sem dúvida o melhor em campo, né? O Bento fez um grande jogo. Acho que defesas ali impressionante, né? E parabenizar, é um grande goleiro, né? Tem um grande potencial. Vem o segundo tempo e o Galo quer diminuir. Nesta cobrança de falta a bola entra. Mas o ataque mineiro estava impedido, atrapalhando a visão do goleiro do Furacão. Dessa vez Hulk ganha de Zé Ivaldo e serve Paulinho, que tem tranquilidade e tira o goleiro Bento da jogada. Galo diminui, 2-1 na Arena. Mais uma vez aparece São Bento. Nesse chute de Patrick, ele defende com o pé. Nessa jogada de Paulinho na linha de fundo, Johan arremata, mas Bento mais uma vez defende. O Furacão tem um goleiro, tem os 3 pontos, leva a vitória e deixa o Galo na lanterna do grupo.
é Campeonato Brasileiro, é Comebol. Sabe o que é triste? O jogo para muito, o goleiro faz o que quer. Se a gente estiver ganhando, o Everson vai fazer o que quiser, não vai tomar cartão. Se o time adversário estiver ganhando, vai fazer o que quiser, não vai tomar cartão. Enquanto isso não mudar, vai ser uma futebol. Mas fico feliz de poder ajudar a minha equipe ali dentro de campo, sair com uma vitória. Espero repetir mais atuações assim. Com a vitória, o Atlético Paranaense assume a liderança do Grupo G com 4 pontos. Agora, tanto o Furacão como o Galo vão secar o Libertad, que joga na quinta-feira com a Aliança Lima. Vamos por partes, então. Primeiro que essa questão do Hulk ter falado aí que, porque os goleiros adversários fazem cera e tal, o dia que o Atlético estiver ganhando o jogo, o Everson também vai fazer. Vai ser amarelado ou não, isso é outra história, mas isso é um mal que acomete o futebol em geral. Tá ganhando, vai fazer cera, vai segurar jogo, aí tal, faz uma defesa, cai, rola, ai meu Deus, chama lá o Rodrigo Lasmar. Todo mundo faz isso. Então isso aí eu não vou nem discutir. A questão do pênalti vale uma observação. E aí estão se apegando ao braço aberto, etc e tal. Gente, se o critério contra o Libertad foi de não apontar a penalidade, ontem deveria também ser usado o mesmo critério, de não apontar a penalidade. Que para mim, ou dá os dois ou não dá nenhum dos dois. O critério da arbitragem no Mineirão foi de nem chamar o árbitro para verificar. Ontem chamaram o árbitro e se demoraram 7 minutos ou mais que 7 minutos para uma definição, é porque as imagens eram inconclusivas. E depois notaram que a bola bate no peito, bate no braço e tal, mas consideraram pênalti. Para mim, não aconteceu. Eu estou seguindo o critério deles. Não deu no Mineirão, não poderia ter dado ontem. Isso é a questão da arbitragem. Agora eu quero discutir com os meus convidados aqui, aliás, com o Marcos Botelho, que é nosso convidado, com o Valu, que começou a me irritar desde 11h30 da manhã hoje, e o Elton Novaes, que está aqui, piroca da vida, e com razão, porque o que eu posso perguntar a você, Elton, é se você... Ontem eu disse na Itatiaia, e vou repetir aqui, que quem critica o Cudê e seu time, quem elogia o Cudê e seu time, tem números que sustentam o argumento de quem critica e de quem elogia, tá? Eu vou te deixar à vontade para elogiar ou criticar, mas você entende que o Atlético está morrendo aos poucos vendendo saúde, ou você é daqueles que acham que não? A performance do o jogo tem 90 minutos, mas a performance do segundo tempo é que faz você entender que o trabalho está sendo bem feito. Lembro que nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas. 2 das 3 derrotas geraram um prejuízo de 3 milhões de reais. Só isso. HG, boa tarde para todo mundo. Ontem, para quem acompanhou a gente, vai lembrar o que eu disse. Para quem não acompanhou, vou lembrar o que eu disse. O Atlético Paranaense poderia aproveitar do momento de estabilidade do Atlético, do Galo, para conseguir vencer logo de cara lá na arena do Atlético. E foi o que aconteceu. O Atlético Paranaense aproveitou da instabilidade que vive o Atlético e soube trabalhar com isso logo de cara. E pegou e conseguiu fazer o seu gol. Veio a situação do pênalti, que é uma questão que é para a gente discutir bastante. Então eu quero aproveitar somente esse espaço aqui agora para falar do momento do Atlético. O time do Atlético é um time que não demonstra confiança. Existe uma falta de confiança entre os jogadores, principalmente quando acaba tomando um gol. O time toma um gol, sente bastante. E isso tem atrapalhado e muito o time do Galo. O Galo hoje precisa de uma reflexão geral. Diretoria, corpo técnico e jogadores. Eu acho que tem que entrar para todo mundo. Tem pontos que se deve apontar para todos. Ontem o Atlético fica vivendo na muleta, principalmente os torcedores atleticanos, que ontem foi uma partida extraordinária do goleiro adversário. Foi uma partida extraordinária, mas não se pode apegar nisso e entender os pontos falhos que existem nessa equipe do Atlético. Nas laterais, já é um problema que já vem gritando desde o Campeonato Mineiro, desde o início do Campeonato Mineiro. E ainda não conseguiu se impor tentando fazer o jogo que o Cudê tenta criar. Muda jogadores, muda as peças, mas não muda o sistema. O time do Atlético é fácil de ser analisado e marcado. Vem cá, fecha aqui, o Guto, por gentileza. O Guto é o melhor DTV da TV do Brasil. Vocês não vão tentar tirar ele daqui não, viu, concorrência? Por favor, deixa ele quieto aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Presta atenção, Patrick. Atenção, Dodô.
Atenção Gemerson, atenção linha defensiva do Atlético, atenção todos que estão ali. Ô Patrick, você até o momento chama mais atenção por desarmar do que fazer qualquer outra função no Atlético. E eu acho isso um mérito. Só que ontem você deu licença pro Vitor Roque passar. Você deu licença. O Vitor Roque vinha com a bola, você fez assim, ó. Tirou o corpo pro Vitor Roque passar. Dodô, só uma coisa. Quando o cara for bater o gol, se atira contra a bola. Porque você já não tem tanta amplitude. Eu falei isso aqui ontem, portanto não é oportunismo meu. Eu falei que o Rubens tem mais amplitude nos movimentos que você. Então quando o cara for bater, não é só abrir a perninha não, querido. Se atira na bola. Veja o Gustavo Gomes do Palmeiras jogar e me fala sobre isso. Vocês vão aprender um pouco do que é. A mesma coisa se aplica ao Gemerson. Esse time precisa aprender a usar de um artifício que é normal no futebol e que não tem nenhuma relação com ser desleal, que é a questão de matar a jogada. Saiu dali, foi buscar um jogador na intermediária, faz a falta. Porque se aproximar, ele tem mais vantagens que você, e eu estou me referindo ao atacante, porque você está correndo de costas. Então ontem, vocês deram licença para o Vitor Roque. O Patrick, põe o gol aí. O Patrick tira o cofa, vai Vitor Roque, se consagra. O Dodô abre o compasso 30 centímetros, se atira na bola, aprenda um pouco com o Gustavo Gomes do Palmeiras, aliás, até com o Murilo, o que é um lance como esse, mas isso é trabalho técnico também, tá? Então vocês deram licença ontem para o Vitor Roque se consagrar. E isso para mim é uma falha muito grande. Pega o gol, repete aí que vocês vão me dar razão. Marcos Botelho, você é da turma que defende o trabalho do segundo tempo do jogo, você é da turma do primeiro tempo, você é da turma equilibrada. De que turma você pertence? Grande Marcos Botelho, bem-vindo. Obrigado, Everton. Boa tarde para você, para todos os colegas e também para quem nos acompanha. Ninguém vai me convencer que o Atlético jogou bem ontem. Porque o gol do Vitor Roque é o desenho do que é o Atlético nesses últimos jogos. Um time bonzinho demais, que dá liberdade ao adversário, que o adversário possa se sentir à vontade no jogo. Foi assim contra o Libertad, foi assim contra o Brasil de Pelotas, contra o Vasco e ontem contra o Atlético Paranaense. O Libertad chegou 2 vezes no Mineirão contra o Atlético, gol. O Brasil de Pelotas com elenco limitado chegou 2 vezes na terceira, gol. O Vasco com 9 minutos matou o jogo no Mineirão e ontem o Atlético Paranaense é a mesma coisa. O Atlético até começou bem, o Paulinho errando o gol, mas o Atlético Paranaense assim que chegou, o Vitor Roque desfilando para cima da defensiva atleticana, fez esse gol. Uma vergonha para mim, para todo o sistema defensivo do Atlético, deixou o Atlético Paranaense gostar do jogo e o Atlético Paranaense matou. Aí depois, o time que tem a vantagem de 2 gols de diferença, senta nessa vantagem, aí que o Atlético começa a jogar, mas é jogando atrás de um resultado adverso. Você não consegue ter o mesmo nível de performance correndo atrás de resultado. Então, para mim, ninguém vai me convencer que o Atlético jogou bem ontem, é um time bonzinho demais. E acaba mascarando muitas coisas, claro. Né? Quando você, o time do Atlético Paranaense jogando ali, reativo, só esperando o adversário, e você vai pra cima, isso é natural do jogo, vai pra cima. Aí fica parecendo que o Atlético, que o Galo, criou um grande volume de jogo. Criou por causa da situação imposta até pelo próprio adversário. Não, eu tô ganhando de 2-0, deixa eu encostar aqui, que eu pego, faço um contra-ataque, mato o jogo. E mascara os argumentos. Exato. Na nossa transmissão ontem, Qual que é a transmissão sua? Fala pro povo. Da Rádio Transamérica. Rádio Transamérica. Thiago Fernandes está com você lá. Thiago Fernandes está lá com a gente. Ele tá é no bom? DM. É ótimo. Ele é ótimo. Vinícius Andrade, outro bom. Excelente. Dos Tá melhores. desdenhando nossos convites, mas tudo bem. Quem que narra lá com vocês? O Atlético é o Roger Luiz e o Cruzeiro é o Wellington Ferreira. E tem um América com o Rafael Mendonça que é craque. Mas eu falei na transmissão ontem, falei assim, ó, vai começar a coletiva do Cudê, ele vai falar que o time dele teve posse de bola, muitas finalizações, o goleiro adversário foi o melhor da partida e a arbitragem influenciou. Dito e feito. Ele disse. Então, fala, já que você citou o Cudê, põe um homem para falar aí. Nos últimos 2 jogos fizemos 50 finalizações, mas só 2 gols. É um detalhe a se melhorar. Se ganha com gols, essa é a verdade do futebol. Mas acho que estamos no caminho certo. Jogando desta maneira, o resultado tem que aparecer. Se não aparecer jogando assim, é muito azar. Mas, se não tivermos bons resultados, o único culpado sou eu. Os jogadores estão dando o seu melhor e fazendo boas partidas. Não, o único culpado não é você, os jogadores também são. Os jogadores também são. E eu acabei de falar aqui, né?
Você é responsável pelo time criar. O time está criando dentro, não é exatamente dentro do que se esperava, pela qualidade que você tem. Seu time cria um pouco menos, mas cria. Só que seus atacantes, talvez, aí por uma questão de pressão, sentir pressão também é demais para mim, né? E os caras não estão convertendo. Agora, tem um outro problema também, Cudê, que é a sua defesa. O Botelho acabou de falar aqui. Se o time adversário chega 1, 2 vezes e leva a vitória, então eu não posso me apegar aos números, posse de bola, número de chutes a gol, eu não posso me apegar. Isso pode dizer que seu time jogou pra cacete, eu não posso. Então, é analisar os 90 minutos, é analisar a sequência de jogos, é analisar a performance do seu time está abaixo do que deveria. Sabe por quê? Porque está numa situação que as pessoas estão colocando em xeque a qualidade do elenco, gente. Eu vou continuar brigando contra isso aqui. Tem muita gente colocando em xeque a qualidade do elenco. Vai lá no Vojvoda, vai no Turra, passou Turra. Você trocaria o elenco do Atlético Paranaense pelo do Atlético? Pergunta o Vojvoda. Pergunta qualquer técnico que não seja o Sampaoli, que não seja o Abel Ferreira. Pergunta, vai lá contra o Santos lá. E pergunta lá. Corinthians, na orelha. Vai no Corinthians, na vai orelha. no Grêmio. Na então orelha, para com isso, sabe? Para com isso. Ô Valu, você é da turma que doura pílula ou você é da turma que critica, por gentileza, mais uma derrota do Atlético e 3 milhões de reais pelo ralo? Boa tarde. Nenhum nem outro. Se o Marcos Botelho não consegue ver uma grande atuação do Atlético no dia de ontem, eu também não consigo. Mas não consigo demonizar a atuação de ontem do Atlético. Acho que está super de boa a derrota para você, Não, então. é essa questão. Está sendo muito mais levado em consideração o momento do Atlético do que a partida, a produtividade de ontem, especialmente a produtividade do ataque. A gente está falando do Atlético que entrou pela esquerda, entrou pela direita, que não suspendeu 49 bolas na área do adversário, suspendeu pouco mais de 20 bolas. O Paulinho poderia ter aberto o placar. E aí a gente já está falando de um Atlético que saiu com 2-0 na frente. Só um detalhe, já que você falou que não levantou tanta bola para a área do adversário e que jogou muito por baixo, sabe por que jogou muito por baixo? Porque o Atlético Paranaense tem sido um time que dá muito espaço ao adversário e nem assim o Atlético daqui conseguiu. Aliás, aqui é Atlético, lá que é o Paranaense. Nem com espaço, nem com questionamentos ao trabalho do Paulo Turra. Inclusive o Cuca foi convidado pela diretoria do Atlético Paranaense a estar no estádio. A baita de uma pressão, né? Nem assim o Atlético conseguiu vencer o jogo. Desculpa, era só fazer uma pode continuar. Vocês estão numa pegada de analisar as fraquezas do Atlético Paranaense e de não tentar enxergar nada, absolutamente nada. Então, quando o Elton Novaes fala a respeito de muleta, não é muleta. O Bento foi o grande nome do jogo de ontem. Que o Atlético tem problemas defensivos? Claro que tem. Como disse bem o Everton, estender um tapete vermelho e preto para o Vitor Roque fazer aquele gol. Lógico, ele tem o mérito de ter a capacidade de carregar uma bola. Mas não existe um jogador carregar uma bola 30 metros já no seu campo de defesa e ter a capacidade de finalizar. Agora, eu, particularmente, pegando o jogo, estou colocando o resultado de lado. É o jogo que eu vi um time mais parecido, não pronto, com aquilo que quer o Cudê. É simples. Mas tá morrendo vendendo saúde. Então, Valu, é justamente isso. O resultado é fundamental, gente. É lógico que é claro, mas o Atlético vem numa sequência muito ruim, como eu disse, a derrota para o Vasco, a derrota para o Libertad e também a vitória apertada contra o Brasil de Pelotas. Eu não estou glamorizando a derrota. O time sai atrás. Isso tudo já muda a composição não só do Atlético, mas também do time adversário. Não adianta o Atlético ficar o ano inteiro tomando 2 gols para começar a mostrar mais. Eu ontem só achei que o primeiro e o segundo tempo, eu acho que o Atlético jogou razoavelmente. Viu? Razoavelmente, né? Fez uma grande atuação no primeiro e no segundo tempo. Foi a partida que eu vi menos distância de um tempo para o outro. Mas você entende que quando um time faz 2-0, ele pode... Sim, o Atlético Paranaense se retraiu. Se retrair para pensar no contra-ataque. Sim, mas o Atlético criou mesmo no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0. O Paulinho foi na cara do gol com menos de 2 minutos. E aí o Paulinho, com a qualidade que tem, num jogo com o peso de ontem, um jogo de segunda rodada de fase de grupos, mas que já tinha um caráter praticamente de um jogo eliminatório. Era um jogo decisivo. A situação do Atlético hoje no grupo, ela é tenebrosa. Tenebrosa. É uma situação
muito, mas muito difícil. O atleticano pode sim olhar para a tabela de classificação e pensar na ausência do Atlético na próxima fase. Já é uma coisa para se pensar. O atleticano hoje pode sentar e fazer as contas ali e perceber que ele pode cair na Sul-Americana. Porque o terceiro colocado vai para aquele mata-mata ali junto com os 3 segundos melhores da Sul-Americana. Então, assim, pode pintar para o Atlético, um time que estava no início do ano pensando em jogar uma final de Libertadores no Maracanã, tá caindo numa Sul-Americana. Ô, Botelho, só uma pergunta que eu quero te fazer. Daqui a pouco inclusive a gente vai falar mais sobre a arbitragem. Uma pergunta que eu quero te fazer, uma resposta curta, por favor. Você enaltece a questão do Bento ter sido o melhor em campo, porque o ataque, bom, não está fazendo gols, mas é um time que criou, que chegou, ou você destaca a defesa que o adversário chega 1, 2 vezes, faz os gols e depois leva os 3 pontos, leva a vitória para cima do Atlético? Não, grande atuação do Bento. Tem que se destacar a atuação do Bento. Você tocou num ponto muito interessante. A defesa do Atlético Paranaense dá muitos espaços, mas a atuação do Bento a gente destaca. Eu destaco a atuação do Bento. Existe um questionamento gigantesco ao trabalho do Turra lá no Atlético Paranaense. Eu sou um cara maluco por rádio, eu escuto as rádios de lá, há um questionamento muito grande. E ontem, se o Atlético empata o jogo, ia ser uma pressão ferrenha pra cima dele. Então, mas é porque é o Turra. Se fosse um treinador, se fosse um treinador de braçadeira, né, já foi capitão, tem um nome na praça, não teria pressão nenhuma no Atlético Paranaense. Zero. Então... Zero. A pressão é porque é o Turra. Aqui não tem pressão pra cima do Cudê? Aqui tem pressão por causa dos resultados, da situação. Das atuações. Né? Mas lá também estão analisando, inclusive, o desempenho do time, por causa disso aí que eu falei. O Atlético conseguiu ontem render no segundo tempo, colocou a bola no chão e se movimentou, conseguiu envolver o adversário. O adversário deu muito espaço. Então, é um time que mesmo tendo a escola defensiva do Filipão, tem dado muitos espaços aos adversários. Você fala daqui a pouco, porque eu vou chamar agora o homem do preço baixo, da argamassa, ao metal, da louça, ao porcelanato. CNR é um barato e o homem tá aqui. Olha aí, nosso novo single aí, ó. Quando esse homem vem cá, que é o Rogério Sotero, é porque tem promoção, tem oferta e tem oferta boa. Normalmente você traz 3. Hoje mais 3? Tem mais 3 hoje. Boa tarde mais uma vez, o pessoal da bancada, boa tarde, você nos assistindo também, entendeu? A CNR tem um mix completo de produtos, tá certo? Muita comodidade, funcionamento fácil. Consultores especializados para auxiliá-los na sua compra, no seu projeto, né? E preços imperdíveis que vão fazer da sua experiência de compra um barato. E detalhe, se tiver interesse nas lojas que estão aqui, nas que eu estou anunciando e nas outras centenas que estão à sua disposição, liga aqui no Televendas, no nosso WhatsApp, sabendo tudo sobre as lojas, né, como chegar, como funciona. E nós entregamos em todo o estado. Não tem conversa, meu querido. Ó, 3 ofertas incríveis da CNR, a primeira delas. A primeira delas, vamos lá, ó, é a tinta Quase Noite anti-mofo. A chuva está aí fora, o tempo está chegando, a hora é agora. Galão de 3,6 litros. Para banheiros e cozinhas, é uma tinta especializada para isso, de R$ 154,00 por apenas R$ 79,00 à vista, uma vez no cartão. Oferta de número 2. Vamos lá, ó, vaso com caixa acoplada Deca Easy, 3,6 litros, muito mais economia na hora de usar e também na hora de comprar. De R$ 475,00 por apenas R$ 339,00, esta à vista uma vez no cartão. E esse é confortável demais, pode ficar no celular 2 horas que não faz nenhum mal. Ó, agora a terceira incrível oferta do dia. É o piso Secaf Lamino Mix Plus, é um piso, né, que faz a imitação a uma madeira, um piso amadeirado, como a gente chama, 62 por 62, extra ele é HD de R$ 36,77 por apenas R$ 31,90 em 10 vezes no seu cartão. Isso é bonito, hein? Bonito. Olha só, construir ou reformar na CNR é um barato, sempre foi CNR da Reforma Construção, mas atenção, BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha, ok? Ok, mas você é de outra cidade, quer comprar, a gente entrega para você. Rogerão, faz esse compromisso. É, lógico, nós vamos mais chegar, como sempre digo, chegou nossa imagem, o caminhão cheguei também, com certeza. Rogerão, obrigado, meu irmão. Valeu, até mais, gente. Argamassa, metal, louça, porcelanato. A CNR é um barato. Sempre foi. E agora tá no ar os donos do VAR. A gente vai comparar os penais aqui no jogo contra o Libertad e o Elton vai acrescentar que eu interrompi ele aqui, com o jogo de ontem. Acho que há semelhanças que podem ser colocadas na discussão. Vamos mostrar aí, André,
Nós temos as duas imagens paralelas ou vamos chamar uma e depois outra? Cadê o Andrezão? Põe gigante na tela aí. Então vamos lá. Então vamos um de cada vez. Primeiro o do Libertad. O jogo contra o Libertad, que a bola toca nas mãos de 2 jogadores do Libertad. Ó. 1, 2. E aí a alegação é de que o braço estava para baixo, bababá, não sei o que, nesse caso aí. Pô, o Zarate está chegando atrás nesse lance aí, ó. Nesse lance aí a bola sobraria pro Zarate. Tá ali, ó. Ali, ó, o Zarate aí, ó. E aí, nesse caso, foram 2 toques. Olha lá, ó. Aí a alegação, o árbitro nem chamado foi para análise, tá? O VAR checou e nem chamou o árbitro. E levou 1 minuto e meio. Levou 1 minuto e meio. Ontem foram mais de 7 minutos para essa avaliação aí, que a gente vai ver agora, tá? Bola subiu. Eu não sei exatamente quem subiu nesse lance, não foi o Fernandinho, Acho não. que é o Eric. Foi o Eric? E aí, o Paulinho vinha ali. Olha a distância. Eu quero que o pessoal preste atenção, é na distância, Na distância. Que é a reclamação que é ponderada do Hulk. É a distância. Que, segundo o Hulk, a informação na palestra que eles tiveram antes do início da Libertadores é que isso ia ser muito visto. Que é a questão da distância entre um coleguinha e outro na hora que a bola bater no corpo de um coleguinha e vai na mão do segundo coleguinha. Então, isso tem que ser avaliado. O que está em jogo aqui é como está sendo feita a avaliação de pênalti e não pênalti. Não existe uma coerência, não existe um regulamento que está sendo seguido. Que quando você coloca o pênalti que não foi dado para o Atlético no jogo contra o Libertad e coloca o pênalti que foi dado para o Atlético Paranaense no jogo de ontem, existe assim. Se você sai do planeta Terra e vai mostrar para uma pessoa isso aí, só esses 2 lances, qual que foi marcado pênalti? Qual que não foi pênalti? Será que uma pessoa que não está sabendo nada do contexto só quer saber, não vamos sair do planeta Terra não, vamos lá na Europa, só com as imagens e pega e pede para ser perguntado para as pessoas o que foi pênalti e o que não foi pênalti. Ou nenhum é pênalti, ou os 2 são pênaltis. Pelo critério da Comebol, pelo critério deles, eu queria que pegasse isso e mostrasse, ó, sem contexto, sem nada, eu só mostro as imagens. Pênalti, não pênalti, o que você marcaria? Aí que gera o debate. É isso que eu não estou entendendo. E aí o questionamento do Hulk é sim muito válido. É sim válido. Porque quando a bola bate no Eric, a posição do Paulinho é de 50 centímetros ou menos que a distância dele. Então, pra mim, velho, de verdade, não tá existindo uma coerência. E o Paulinho tá se projetando pra cortar a bola de cabeça antes de chegar no Eric. Normal ele abrir os braços pra aquele movimento de corte de cabeça. Eu também normal. não achei o pênalti, eu não achei nenhum dos 2 pênaltis. E falei isso na sexta-feira da Paixão, que eu estive presente. Eu falei que eu não daria o pênalti e também não daria esse do Paulinho. Até porque, concordo com você, tá, o Everton, eu falei na transmissão ontem também, lance inconclusivo, 7 minutos. 7 minutos, você tá procurando pelo no ovo mesmo. Exatamente. Aí é dureza. Porque é uma questão que depõe contra o VAR. Depõe contra o VAR. Quando você demora 7 minutos para uma definição, isso depõe contra o VAR. Porque as imagens foram tão inconclusivas, e aí tem uma questão que nós precisamos também separar. O Hulk reclama muito de arbitragem. Sim. Reclama muito de arbitragem. Mas é só ele, tá? É só ele. E eu acho que o time precisa se aplicar, inclusive, nesse tipo de ação. Vamos lá buscar no Palmeiras. O Abel reclama, o banco reclama, os jogadores reclamam, o Gustavo Gomes reclama, todo mundo vai pra cima da arbitragem, porque nesse caso aí, tem que meter pressão. Ah, Everton, você está defendendo, eu estou defendendo que tem que ter pressão, sabe por quê? Todo mundo bate no Hulk, porque só o Hulk está destacando, né? Mas aí, vai, por exemplo, o Cruzeiro joga lá na Arena Corinthians, o Fagner dá uma cotovelada no gogó do Bruno Rodrigues, mas tá tudo bem, não pode reclamar. Ontem não usam o mesmo critério, 7 minutos para tomada de decisão num pênalti que para mim, assim como o do Mineirão, se lá não deu ontem não teria que ter dado. Aí eles usam critérios diferentes. Aí o Hulk vai falar, não, o Hulk é reclamão. Nesse caso tem que reclamar mesmo. A questão do pênalti, do impedimento do Gemerson é outra história. Nós estamos falando exatamente desse penal aí. Né? Então, se não há critério, tem que ser falado. Nesse caso, eu até
absolvo o Hulk dessas acusações, que não joga nada e só reclama. Não, ele joga, ele decide, ele serve, ele faz gols e ele vai pra cima de uma situação que precisa ser discutida. E outra coisa, representatividade na Conmebol. O Atlético hoje tem 0. Representatividade na Conmebol. O Atlético hoje tem 0. E se disser que isso não tem influência, sinceramente, aí tem que ser um tonto inocente para achar que não tem. Independentemente de qualquer coisa, estamos falando de falta de critério em lances que são semelhantes. O HG, não, é que são 15 câmeras, é o mínimo que a Confederação Sul-Americana exige para esse tipo de disputa, né? A fase de grupos da Libertadores, é o mínimo de 15 câmeras cobrindo esse jogo. Se 15 câmeras não for suficiente para pegar e fazer o árbitro ter uma análise rápida, é porque o lance é totalmente inconclusivo. Você gosta muito de lembrar do gol do Arrascaeta, que a gente até hoje não sabe se foi gol. Né? O gol que eliminou. Bem diferentes, né? Não, eu tô falando de câmera, eu tô falando de câmera. Inconclusivas. Eu discordo de vocês quanto inconclusivo. O que eu tô querendo dizer, Valor, é que o lance, quando é inconclusivo, é aquele que gera uma... Você fica na dúvida. Foi, não foi? Pega outra câmera pra mim. Ali já tinha mostrado todas as câmeras. Aí prevalece decisão de campo. Decisão de campo. Aí ficou 7 minutos. No caso do Flamengo, não. Foi imediato. O negócio ali foi rapidinho. Já pegou e ó, não, gol. Já marcou, gol e pronto. A vida que segue. O que eu digo é, o jogo de ontem, gente, foram 7 minutos. 7 minutos é muito tempo para você pegar e ficar observando uma coisa e falar assim, eu não sei se foi voluntário, eu não sei se bateu mesmo, eu não sei se ele quis colocar o braço, eu não sei se ele quis... Gente, então é porque não tem conclusão naquilo ali, segue o jogo. Essa eu achei de verdade um ponto muito injusto a marcação desse pênalti. O Valu quer falar, o Valu te citou. Não, é só porque é o seguinte, eu acho o lance, pra mim, é bem visível, eu não concordo com essa questão do lance ser inconclusivo, eu acho que o problema está em quem toma as decisões. E com relação à penalidade de ontem, eu fico muito à vontade, porque eu tenho uma linha muito coerente para analisar as coisas. Você está falando que nós não? Não, eu estou falando a meu respeito. Você está agredindo o Botelho. Não, eu estou falando o seguinte, a respeito do Libertad, eu disse que o árbitro, ele estava chamando uma responsabilidade muito grande para si ao não marcar aquele pênalti a favor do Atlético. E aí, na mesma competição, a gente tá falando da mesma competição, esse lance, cara, a mão do Paulinho tá aqui, ela não tá aqui, ela tá aqui quando a bola bate. Ela tá aqui. E o problema, sabe qual que é o problema? É uma palavrinha só, é o critério, eles não chegam à conclusão. Então, eu discordo também dos amigos que, jogador não tem que reclamar, jogador não tem que falar nada com o árbitro. Jogador é para jogar, não tem que ficar... A gente está invertendo um pouco as coisas na minha visão de árbitros que não estão capacitados, não tem condições de uma decisão demorar 7 minutos, independente da imagem que seja, mesmo que seja um lance de difícil conclusão a respeito do que aconteceu. Eu não penso que o lance de ontem é assim. Para mim é nítido o que acontece com 3, 4 repetições. Então, a Conmebol, os árbitros da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, eles precisam de chegar num consenso. Eu, diferente de todos, não acho absurdo a penalidade marcada. O que eu acho absurdo, aí sim, é a penalidade contra o Libertad também, dentro da mesma competição, não ser marcada. Então você está falando que falta critério. Claro, é o critério. Então eu não estou falando a mesma coisa. Eu também. Então eu não estou falando a mesma coisa. Eu falei da falta de critério. Nós estamos falando da falta de critério. Se não deu no Mineirão, não tem que dar ontem. Se deu ontem, teria que ter dado no Mineirão. Mas aí a gente está invertendo a regra, Everton. A gente está falando, de repente... Não tem como não dar aquele pênalti. Qual deles? Do Paulinho e esse aí do Libertad. Também. Eu falei aqui. Então é que nós estamos falando. O meu comentário, eu estou me baseando no critério deles. Se eu não dei no Mineirão, que a bola toca 2 vezes nas mãos dos adversários, no caso dos jogadores do Libertad, ontem eles deram. Então qual o critério? Mas não tem, esse é o grande problema. Então nós estamos falando. E sobre a questão da reclamação, eu vou só... o Hulk levou rápida explanação. Não, eu acho que o Hulk não é a pessoa mais adequada, né? Vamos lembrar que nos últimos jogos ele tem levado cartão sistematicamente. Aí é outra história. Aí que eu discordo. Não, pois é. Porque tem que fazer pressão. Não tem que fazer pressão. Não, a reclamação do Hulk, o árbitro vai pro VAR. Aqui na América do Sul, todo mundo vai atrás do árbitro. Não, Valor, eu não estou falando de reclamar no campo. Eu estou falando da reclamação que ele disse. Participamos de uma palestra
oferecida pela Conmebol com árbitros para falar sobre as regras. Certo. E nessas regras foi colocado que quando bate no corpo do coleguinha e bate no corpo do segundo coleguinha, não é para E marcar. a recomendação de não reclamação dos atletas pro árbitro? Não, Ele tá não, isso seguindo? aí no momento do VAR, inclusive no Campeonato Brasileiro, a instrução é que, bom, caminhou pro VAR, tentou de repente fechar o árbitro ali, começou a reclamar demais, é para subir cartão. Isso eu acredito que na Conmebol não deve ser diferente. O que eu estou falando de reclamar é dele chegar e pontuar isso aí, eu vou te explicar por quê. Criaram uma campanha, que eu considero uma campanha porca, canalha, do pênalti pro Galo. Criaram uma campanha do pênalti pro Galo. Sustentada entre jogadores, sustentada entre técnicos, sustentada por boa parte da imprensa, e isso virou um mantra na cabeça da arbitragem. Então, ou vocês acham que isso fica só no nosso mundinho aqui? Não, isso se expande. Então, essa campanha ganhou força. O que o Hulk destaca numa coletiva não pode ganhar, porque jogador não pode citar a arbitragem. A arbitragem é um componente do jogo. Sim. Jogador pode sim ter o direito de analisar se a arbitragem foi boa, ruim, se ele se sentiu prejudicado ou não tal. O que eu discordo do Hulk e até quando o Hulk foi falar, ele citou que o impedimento ele não poderia falar porque não tinha visto, e foi impedimento mesmo, isso é incontestável. E quando ele falou que o Bento fez muita cera e tal, porque o Everson também faz. Todo mundo Mas faz. destacar a questão do pênalti, uma arbitragem que não existe critério, jogador pode falar, treinador pode falar, você não pode se escorar nisso para justificar uma derrota. Mas falar tem que Foi falar. o que ele fez. Porque ele a falou campanha... que o problema não é o adversário. Então nós estamos falando da forma... aí é uma questão de forma e conteúdo. O conteúdo da reclamação dele, para mim, não tem problema. Mas reclamar para justificar mais uma derrota, acho que não. Assim como eu acho que o Cudê está justificando, se apegando aos números e justificando as derrotas. Se ele... É por isso que eu falei, está morrendo vendendo saúde. Joga bem, perde, joga bem, perde, joga bem, perde, joga bem, perde, ele vai ser demitido. Ele, Rogério Ceni, o Sampaoli, o Abel Ferreira, uma sequência... O Abel Ferreira é mais difícil, porque é uma situação diferente, né? O Abel Ferreira hoje é o Galhardo de ontem lá no Rio. Então, se esses caras não conseguirem performar mais com resultado, eles serão demitidos. Isso vale para qualquer treinador, não é o Cudê especificamente, não. Se daqui a pouco o Pepa tiver uma sequência ruim no Cruzeiro, vai sair do Cruzeiro. A mesma coisa se aplica ao Wagner Mancini. Futebol é assim, você performa, você precisa jogar bem, você vai ficar mais próximo do resultado. Se os resultados não acontecerem, nem o Rogério Ceni, que é o mito do São Paulo, é mantido. E aqui, falando em resultado, eu preciso falar de Casas Bahia, então se liga nessa super dica. Pede e liquida de tudo nas Casas Bahia. É isso mesmo, gente. Nas Casas Bahia tem desconto para quem paga no Pix e tem produtos em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. E para você que quer correr agora na loja, tem também ofertas incríveis. E o Samuel que está aqui, que é gerente de uma das lojas, vem cá para me ajudar. Chega para cá, Samuel. Nas Casas Bahia, a gente vai trazer vantagens para você. E aí, tudo bem? Tudo jóia. O que você preparou para nós hoje? A gente está com várias ofertas lá. Box mais colchão casal com molas ensacadas, R$ 129,90 mensais. Olha isso aí, ó. Moto G 53 5G por apenas 10 prestações de R$ 169,90 mensais. Também temos a fritadeira Mundial, 8 litros tamanho família, por 10 prestações de R$ 79,90 mensais. Tá barato demais. E na sequência tem uma geladeira espetacular, Samuel. Essa é a geladeira Electrolux, R$ 2.899 à vista. E também temos a Smart TV TCL 4K, R$ 2.599 à vista também. Ninguém segura, esse é Casas Bahia. E tem um detalhe, tem o cartão, paga em 30 vezes e tem também uma situação para você aproveitar, que é a garantia estendida, com proteção de mais 36 meses. 36 meses e ainda sorteios mensais, onde o cliente pode garantir R$ 5.000 de prêmio. É isso aí, então pede liquida de tudo nas Casas Bahia, pede tudo que é a vantagem. Corre para a loja. Você está em que loja, Samuel? A gente está na Rua Tupinambás, 346, ali no centro. No centro mesmo. E aí o povão vai lá, faz o cartão, fez o cartão, paga em 30 vezes? Paga até 30 vezes, sem então juros. Procura lá o Samuel. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Um abraço. Viva as Casas Bahia. Eu vou correr ali para fazer meu cartão das Casas Bahia e volto em 3 minutos e 10 com Marcos Botelho. Thiago Valu, que hoje está insuportável. Eu não estou suportando nem olhar para ele. E o Elton Novaes, que hoje está ao meu lado. E por isso eu gosto das pessoas que estão ao meu lado. 3 minutos e 10 e a gente já volta. Até já. Fala, rapaziada, break nos donos da bola. O que, Andrezão?
Andrezão? Ó, depois de tanta polêmica de arbitragem, né? Eu fiz uma enquete hoje pra saber. Eu acho que a enquete mais... Sobe som de novo, Fabrício? Ah, isso aí. Eu acho que a enquete mais equilibrada que a gente já fez aqui, que é pênalti para o Furacão, foi legal. Sim, pênalti claro, 51%. Não, erro de arbitragem, 49%. A rapaziada tá muito na dúvida aqui se foi pênalti ou não. Nossa, é um lance muito difícil, mas uma coisa pra mim é fato. Uma coisa, na minha opinião, uma coisa é fato. Se deu pênalti pro Atlético Paranaense ontem, deveria ter dado pênalti pro Galo no jogo contra o Libertad. São lances muito parecidos. Mas eu vou ler um pouco da revolta do torcedor atleticano aqui, que tem muita gente na bronca. E estão falando sobre vários problemas do time. Dentre eles, ó, o Danilo Ribeiro. Everton, é impressionante como que toda bola que vai no gol do Galo entra. Será que é azar isso aí? Ou é o sistema defensivo que tá ruim também? Ou os dois, né? O Márcio Andrei de Pedro Leopoldo mandou. Acho que a regra diz que se a bola bate no corpo e em seguida na mão, não é pênalti. A bola bate na barriga do Paulinho e depois no braço. Essa regra tá inexplicável, já que cada um tirou uma interpretação. Nada é evidente, não deixaram nada claro. É isso agora. Agora a gente fica confuso já, porque não sabe qual é a regra de bola na mão. Isso é vergonhoso. Olha o Valdir aqui. Os donos da bola deveriam parar de mentir e dizer que a zaga do Galo é péssima. Eu não acho isso não, tá? O querido Valdir, do Alto do Rio Doce. Não acho isso não, meu parceiro. Calma lá. Até porque ontem o Atlético sofreu bastante pelas laterais, né? Então não sei se é o miolo de zaga ali que talvez seja o grande problema. O Valder Campos colocou: boa tarde, Everton. O Galo precisa jogar pelas pontas, precisa de um meio-campo compatível, um armador de verdade para fazer a diferença. O Valder Campos teve vários problemas no time. O Lucas mandou assim: time do Galo lamentável, time sem raça, sem brilho, sem respeito. Esta a cara do técnico mesmo. Tá falando que o retrato do Atlético dentro de campo é a cara do treinador. Então, sobrou até pro Cudê. Mas tá sobrando tudo pro Cudê também. A rapaziada tá na bronca com ele. O Itamar mandou, pra fechar, rapaziada. O Itamar mandou: alguém, pelo amor de Deus, alerta que precisamos de um volante para substituir o Alan. Ninguém vê isso. Esses volantes não marcam ninguém. Tem sido uma preocupação realmente do Atlético, esse meio campo que tá difícil para marcar. Fechou? No próximo eu trago mais comentários. Valeu, rapaziada. Estamos de volta. Andrezão, posso voltar com um recado já? Então deixa eu só dar um recado aqui para você que está aí. Você está podendo perder dinheiro? Você pode perder dinheiro, jogar dinheiro pelo ralo? Ninguém pode. Nem quem tem muito pode. Quer dizer, pode, se poder ou não puder, é problema dele, mas não deve, né? Então você compra um carro e parece que está pagando 2. Você fez um financiamento do carro e aí parece que está pagando 2. Vale para carro, moto, caminhão, van, ônibus, não interessa. Fez um financiamento, parece que está pagando 2. Sempre tem taxinhas colocadas dentro do contrato, de um contrato leonino, que é bom para o banco e péssimo para você. Dá para identificar juros abusivos? Dá. Você só precisa pegar o telefone e ligar para esse número aqui ou chamar no WhatsApp, que é o mesmo número, 25662701, ou apontar sua câmera para aquele QR Code lá, já abrir e falar com o atendente. Você vai dizer o seguinte: ó, eu comprei um carro e quero saber se estou pagando juros abusivos. Uma moto, uma van, um caminhão, um ônibus, não interessa. Chama lá, faz a consulta. A consulta é de graça. Você não paga nada para saber se tem juros abusivos. Depois que descobriu que tem juros abusivos, é pontapé inicial para fazer isso aqui que a Mônica fez. Devia 18, pagou 1.900, quitou. O Walter devia 50, pagou 10, quitou. Pode ser o seu caso. Chame agora. E se estão ligando para você, pressionando, falando de busca e apreensão, não entrega não. Fala com a gente que a gente te ajuda. 2566-2701. É sensacional. Liga lá que é bom demais. E o Cruzeiro costurando um acordo, né,
com, inclusive, uma participação efetiva e ativa do Estado. E quantas vezes nós pedimos aqui, e o valor está hoje insuportável, vai me dar razão, que nós falávamos aqui, o Estado não pode sentar em cima dessa PPP, o Estado precisa entrar e ajudar, o Estado precisa promover algum tipo de acordo e as partes precisam ceder, o Cruzeiro cede um pouco, o Mineirão cede um pouco, o Estado intervém e a coisa anda. E parece que está caminhando para o Cruzeiro voltar ao Mineirão. O grande problema são as datas que foram cobertas pelo Mineirão, que o calendário do futebol não apresentou as datas, embora a gente saiba que normalmente se tem jogos quartas, quintas, sábados e domingos, só que o Mineirão, o contrato que é uma... enfim... Mas aí é outra história, deveriam ter barrado lá atrás, mas lá atrás o Calil botou a boca no trombone, aí todo mundo bateu no Calil e hoje está todo mundo dando razão para ele, mas aí o tempo já escangalhou tudo. Então, o que ocorre? A coisa está caminhando, parece que vai. Agora tem pouquíssimas datas disponíveis, né, Baluzão? As datas bem escassas, assim, né? É bom deixar claro que antes dessa negociação, o Cruzeiro até colocou ontem no seu perfil oficial, o jogo contra o Náutico vai ser mesmo no Independência, né? Na próxima semana, até por conta também, em cima daquilo que disse recentemente o Samuel Lloyd, nós trouxemos aqui, o Mineirão vai precisar de ficar um período sem jogos para o gramado dar uma melhorada, então esse capítulo do jogo do Náutico realmente vai ser no Independência. Agora, é importante frisar mais uma vez, todos nós, né, sempre que viemos aqui falar a respeito dessa situação, e eu principalmente, todos sabem, sou torcedor do Cruzeiro, jamais... Quê? Sim. Revelações, peraí! Fecha a tela, abre nele, fecha a tela nele. Que desagradável. Põe uma trilha pra mim de suspense aí, uma trilha de suspense aí, Fabricião. Fabricião que é um monstro. Fabricião, uma trilha de suspense. O Valu agora vai revelar para o mundo. Para que time você torce, Valu? É o quadro para que time você torce? Todos sabem que eu sou torcedor do Cruzeiro. Inacreditável. Mas com muita responsabilidade, jamais foi colocado por mim aqui, em qualquer lugar que eu tenha falado, a respeito do Estado pegar, rasgar esse contrato, dar o Mineirão de mãos beijadas ao Cruzeiro, mesma coisa se fosse ao Atlético, ao América. O que eu pedi o tempo inteiro, juntamente com todos que estão aqui, é exatamente o que está acontecendo. Uma intermediação entre as partes, já que as partes perderam a capacidade de dialogar entre si, Mineirão e Consórcio Minas Arena. O Estado agora se faz presente, tardiamente, mas finalmente se faz presente e parece que vai acontecer mais adiante um acordo dentro da lei, dentro de como que as coisas devem acontecer. Ô Valu, e isso poderia ter acontecido bem antes, né? A gente fica pensando assim, desde o primeiro momento, quando começou toda essa discussão, a gente falava assim, gente, por que não senta de uma forma organizada, sensata, coloca no papel tudo que está sendo e não fique cada um soltando uma palavra ou uma frase ou a sensação um texto que deu é que estavam querendo inflamar uma massa, isso, né? Não, e aqui, olha o que está parecendo que vai acontecer. Sabe quando você tem um irmãozinho e você briga com o irmão, fica discutindo com o irmão, aí depois a mãe chega e pega e esfrega o narizinho dos dois ali pra pegar e vai fazer as pazes, não vai ficar sem conversar não. Tá parecendo que vai acontecer isso, pra sentar, pra negociar, pra conversar, que é o melhor para o torcedor de uma forma geral e pode ser bom para as duas partes, ou para as três partes, para todas que estão envolvidas, que é o melhor para o torcedor, o tanto que a gente acompanha nas nossas redes sociais, ou até aqui mesmo na Band, o tempo todo, é da reclamação do torcedor para com o Cruzeiro voltar ao Mineirão. Ontem a gente falou a respeito disso aqui e acabou vindo a nota do Cruzeiro confirmando o jogo para o Independência contra o Náutico. Mas o desejo do Cruzeiro e o desejo do torcedor era ter o Cruzeiro jogando contra o Náutico para reverter uma situação jogando no Mineirão. Espero que daqui para frente se resolva da melhor forma e tenha sim datas para o Cruzeiro jogar e receber sua torcida no Mineirão. E já tem uma resposta para o Clássico? Porque por enquanto... o Clássico ainda tá uma discussão que a gente levantou há um tempo. Que não tem lugar em Minas, né? Porque o América vai jogar em Belo Horizonte, porque o América joga... Data, né? O América... Não seria na mesma data o jogo do América? Então, o América joga com o Corinthians.
joga com o Corinthians, aí teria que passar o jogo do Atlético Não dá por conta de outras competições. Tem Tanto a América quanto a Libertadores. Também tem isso. O Atlético joga pela Libertadores e o América pela É uma Sul-Americana. situação ainda essa daí do Clássico. Essa do Clássico aí, possivelmente não teremos Clássico em Belo Horizonte. Hoje... Ou muda ele a data. Sim. Ou mudar Hoje o cenário é esse. De virar um asterisco, né, Ronaldo? É. Virar um asterisco na tabela e Atlético e Cruzeiro jogando numa outra data. Ó, eu preciso dar mais um recado, que a conta é cara aqui, tem que pagar, mas eu preciso dar um recado importante. A gente presta atenção aqui nessa imagem que é maravilhosa. Essa água aqui, né? Só de olhar isso aqui, sinceramente me acalma, sou muito apegado à natureza e tal. Isso aqui tem uma potência que tirou até minha concentração e eu vou explicar por quê. Esse lago aqui que você está vendo no telão é o Lago de Furnas. Vocês sabiam que essas usinas aqui da Eletrobras Furnas têm capacidade para gerar energia para 72 milhões de casas que são brasileiras. E aí quando junta, né, com a energia do povo aqui de Minas, aí ninguém segura nós, né? Eu visitei recentemente o Lago de Furnas. Aliás, eu sempre visito, mas recentemente eu fui e conheci, aí parei lá para comer um peixinho e tal, e conheci um pescador, seu Francisco, que aliás, meu abraço, meu respeito a ele, que vive da pesca ali no Lago de Furnas. Eu estava exatamente pescando lá, ele me contou uma história que é boa, e não era história de pescador não, tá? Pensa aí, tá, numa pessoa com uma energia boa, energia que isso aqui traz para a vida das pessoas, sabe? Com o lugar daqueles ali, não tem como ser diferente. E é bem assim que a Eletrobras Furnas movimenta o turismo aqui do estado de Minas Gerais e desenvolve o país, esse encontro de watts, que vem da água das pessoas, do Lago de Furnas. Lá é onde nossa energia se reencontra. Então, o seu Francisco me contou histórias incríveis de educar uma família, né? Da comunidade que vive da pesca aqui, tudo bem tratado, bem cuidado. Então, não tem conversa. Onde a nossa energia se encontra é aqui, é aqui. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu vou restabelecer aqui, porque a minha energia agora está lá em cima. Você vai ver, Valu, na volta, o que eu vou arrumar com você. O que é que você falou, André? Ah, rapaz, é verdade, hein? O Marcinho, que o América contratou, nós avisamos lá atrás. Calma, América, calma. Vamos falar disso daqui a pouco. Foi condenado, até já. Fala, rapaziada, último break dos Donos da Bola. Ó, tem mais bastante comentários aqui para ler da torcida do Atlético e mandem comentários da torcida cruzeirense sobre a possível volta ao Mineirão. Quero ler aqui, quero saber o que vocês estão achando. Já recebi alguns aqui, muitos questionamentos de como vai ser feito, o que vai rolar, se o Cruzeiro vai jogar o Brasileirão. Na teoria, né, todos os jogos do Brasileirão a partir do desfecho. Lá, o clássico onde vai ser, são vários questionamentos que a gente ainda não tem resposta. Mas, ó, eu vou ler aqui, deixa eu ver que tem muito comentário bom aqui. Esse questionamento aqui do Ed Nunes. Ninguém fala do Everson, o cara é muito fraco. O goleiro do Vasco do Atlético Paranaense provou isso. Ele fica fora do gol o tempo todo quando a bola tá na área do Galo. E quando a bola tá na área do Galo, ele não sai da pequena área de jeito nenhum. Falha muito. Ed Nunes mandou aqui, tá cornetando o Everson. Né? Eu sempre gosto de trazer pontos de vista, porque a galera tenta buscar os problemas no time e aí sobra para até alguns jogadores, até às vezes é meio loucura. Assim. O Everson não achei que falhou em algum gol ontem, não. Inclusive o Terans bateu o pênalti muito bem, inclusive. Paulo José Carvalho, volto a dizer, até quando o Galo vai manter um goleiro como este? Não é de hoje. Ele falha na maioria dos gols que o Atlético levou em todas as partidas. Não sabe sair, está sempre atrasado quando tenta defender algum chute. E outro comentário cornetando o Everson, rapaziada, tá na bronca, sobrou até pro Everson. Com razão, mandem aqui também se o Atlético classifica em primeiro, segundo ou nem classifica. Torcedores atleticanos, manda aí. O Galo vai classificar em qual posição no grupo ou não vai nem classificar? O Isaú Fernando, de Vazante, Minas Gerais, mandou assim: a culpa não era o Turco, a culpa não era o Cuca, a culpa não era o Ademir, a culpa agora é o Cudê. Pode vir qualquer técnico que não vai adiantar, tem que continuar a reformulação, porque o problema é o elenco e a base que não revela. Agora, rapidinho, sobre o Mineirão e o Cruzeiro aqui. Boa tarde, acho que a Minas Arense está no papel dela, até porque não vieram para brincar e sim faturar. O erro foi de quem assinou o contrato, ou seja, o governo de Minas Gerais. É até uma questão sociopolítica aí, né? Essa questão do contrato que é bem questionável.
O Márcio Alebral mandou assim, será que vai haver um descanso de shows do gramado também? Porque, pelo que parece, como está acontecendo mais shows do que jogos, são shows que estão acabando com o gramado. Lastimável. Vamos ver o que a Minas Arena vai fazer para o Cruzeiro conseguir jogar lá em boas condições. Fechou? Valeu, rapaziada. Tamo junto, um abraço e até amanhã. Estou aqui na KTO.com. Ontem, curiosamente, eu me dei mal na KTO exatamente por causa do próprio Atlético, que eu coloquei lá na KTO o empate. Aqui eu sempre vou falar que é vitória. Você não foi na minha? Não. Se tivesse me seguido, o que deu? O que eu falei no palpite de KTO? Eu fiz uma múltipla ontem e coloquei empate entre o Atlético Paranaense e Atlético. Caseirinho, se tivesse seguido o Padrinho. Pois é, o Padrinho, o que o Padrinho falou? Espelha na tela, enche a tela pra mim aí, por favor. Aqui, ó, nós estamos aqui, nós acessamos aqui o KTO.com. Olha aqui, ó, Defensa e Justiça e América. Preste atenção nas odds, meu povo. Olha isso aqui, Defensa e Justiça tá pagando 2,40. O empate 3,25. A vitória do América 3,10. E o América já goleou na estreia. Não se assuste se o América ganhar esse jogo. Eu já fui lá e sinceramente, ó, eu fui no América. Eu também vou no América. Olha 3,10 a odd, hein? HG, é bom pro torcedor entender quando coloca isso aí, mostra a odd 3,10. É que, por exemplo, se coloca R$10 na vitória do América, ganha 31. Pois é. Olha que beleza. Isso é maravilhoso. Que rendimento que te dá isso? André, clica pra mim aqui, por exemplo, no jogo do Fortaleza. O Fortaleza aí, vai na Libertadores aí, clica no Fortaleza pra mim. Sul-Americana também. Só pra gente ver, ou então o próprio Corinthians e Argentinos Júnior, qualquer um. A Sul-Americana, desculpa. O Fortaleza foi desclassificado. Então aqui, ó, olha só. Uma vitória de São Lourenço está pagando 2,42, o empate 3,14, a mesma odd pro Fortaleza. Isso. Esse aqui, dá pra ir no empatezinho, dá? Dá. Hein? Empatezinho gostoso. Empatezinho maroto. E é bom, vai, Valuzão, no empate ou você vai no Fortaleza ou no São Lourenço? Não, eu vou Fortaleza e ambos marcam. Opa, e você, o grande moteiro? Fortaleza. Então agora vamos lá no Corinthians para fechar. Vamos lá no Corinthians para fechar. Argentinos Júnior e Corinthians aí, a Copa Libertadores. Vamos ver as odds de Corinthians, ó, 2,14 no Corinthians, 3,10. Olha o Argentino Júnior, o Lázaro sendo questionado. Gente, preste atenção. Quem tá aí defendendo os números do Cudê e se apegam a isso, analisa o momento do Argentino Júnior está propondo, os números que vocês vão surpreender. Eu vou seco aqui, tá? Então, mas essa aí... Na minha múltipla... Eu vou Argentinos Júnior e empate. Não, mas olha, essa tá boa. A odd do Corinthians tá boa. Pra você fazer uma... Ó, 2,14? Na oddzinha tá boa, hein? É porque é o seguinte, tem a possibilidade de você fazer uma múltipla. Nos jogos de hoje, na minha múltipla você marca 4, 5 jogos, põe lá R$5 e dá uma paulada se você ganhar. Então, KTO.com, usa o cupom DONOSMG, você vai ganhar mais 20% limitando a R$100. Por exemplo, você colocou R$100, você vai ficar com 120. Pega os 20 do 100, tira seu 100, pega os 20 e vai brincar com eles. Faz uma múltipla de 5 jogos, põe R$5, você vai dar uma paulada. Se ganhar, é uma paulada. KTO.com é KTO, a maior do Brasil. Beijo para todos da KTO aí, Porto Alegre. Ô, gente, o Marcinho, lateral do América, foi condenado pelo homicídio de 2 professores que ele atropelou em 2020. Apenas são 3 anos e 6 meses em regime aberto, que foram substituídos pela prestação de serviço social, né? O América disse que os advogados dele estão acompanhando o caso, que não muda nada no contrato e tal, que a gente precisa, de repente, entender se isso não pode, se isso não pode até culminar com algum problema psicológico no dia a dia dele, trabalhando, Valu. Com certeza. O jogador que tem essa situação, ele já havia passado algum tempo de dificuldade, né, de se recolocar no futebol, enfim... eu sou da opinião, e aí quem quiser ter uma opinião contrária e criticar, que esse tipo de situação realmente tem um asterisco no jogador. E aí não é um julgamento meu, é exatamente um julgamento do judiciário
e a respeito de um ato que o jogador cometeu, né? Esse caso, então o América já era sabedor que poderia acontecer essa situação, mas quis se envolver mesmo assim. Então também, neste momento, eu entendo que o clube tem que abraçar o atleta por completo, né? Ô Botelho, eu gostaria de ouvi-lo rapidamente, Botelho, sobre essa questão. O que você pensa, se isso pode interferir, inclusive, no dia a dia do atleta? Do atleta e do América como um todo, né? O América foi muito mal nessa contratação. Primeiro que eu acho ele um jogador limitado, não gosto do Massinho. E ele atropelou 2 pessoas. As pessoas morreram, ele tem que ser condenado. E ele é um jogador, uma pessoa pública, e o futebol a gente sabe como é que atinge diretamente as crianças. Como é que uma criança pode ter como ídolo um jogador que atropelou 2 pessoas, não prestou socorro e está condenado. Tá tudo errado nisso. E o Massinho, para mim, não deveria nem ser jogador de futebol profissional mais por conta dessa situação. Eu falei na oportunidade aqui. O erro foi lá atrás, né? Foi o América ter feito essa contratação, né? A gente questionou aqui na época, a gente, poxa vida. É que nem você vai lá hoje, por exemplo, depois dos prints que vazaram do Pedrinho, das conversas com o Pedrinho, das ameaças do Pedrinho, você vai lá e contrata o Pedrinho, cara. Pô, nós precisamos entender. Uma coisa é o cara jogar bola, você gostar dele como jogador, mas se o cara na vida pessoal, ele comete algum tipo de ato que o desabone, não dá pra ficar considerando aqui, dourando pílula. Tenta imaginar o tanto de crianças paraguaias que falam, quando eu crescer eu quero ser o Jean. Aí buscam depois quem que é o Jean. Ele espancou a namorada. Pois é, cara. Não dá pra ficar adorando pílula, não. Agora eu vou falar de Minascap, falar de oportunidade boa. O Minascap de abril desta semana chegou com carros e muitos prêmios em dinheiro que vieram para transformar a vida dos mineiros. São 30 prêmios de R$2.000 no Giraminas, um prêmio de R$10.000. Tem inclusive também, tem 2 Quids e um T-Cross. Se você está precisando de dinheiro ou quer um carrão aí, está querendo um carro novo na garagem, então aproveite. Corre lá pro minascap.com, que está aqui embaixo. Tem o QR Code na tela, tem um aplicativo do Minascap, tem os postos de venda, os revendedores que giram pela cidade, porque aqui no Minascap você ajuda a paz e seu coração bate muito mais forte. Viva o Minascap. Eu Botelho, obrigado pela vinda aqui, parabéns pelo trabalho. Valeu. Volte mais vezes. Valu, vamos conversar ali agora. E no particular, Elton Novaes. Obrigado, Elton. Gente, amanhã estamos de volta, 13h, na tela da Band e também no youtube.com/TV Band Minas. Você é sempre nosso convidado e é muito legal tê-lo por aqui. Amanhã de volta. Boa tarde, um abraço.